Fique atento, estão mentindo para você. Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. O Brasil registrou 2,4 milhões de focos de incêndio na Amazônia entre 2003 e 2010, quando o país estava sob a gestão da esquerda. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Na contramão de todos esses anos de descaso com a Amazônia, hoje o Brasil apresenta diminuição nos focos de incêndio. Com o governo Bolsonaro, a média de focos de incêndio entre janeiro e agosto de 2022 é de apenas 49 mil. Perceba os números. A diferença é gritante com relação aos registros na era da esquerda, que se intitulam Guardiões Ambientais. A narrativa deles precisa cair por terra. Precisamos mostrar quem de fato está atuando na proteção do meio ambiente. Vote 22. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de abril de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Steve Bannon, estrategista de Trump e aliado de Bolsonaro, é considerado um dos responsáveis por estratégia dele na internet, que foi passada ainda lá nos idos de 2017, 2016, a Bolsonaro, e que o transformou no que ele é hoje. Na verdade, essa história parece ser uma lenda. O ex-assessor de Trump e oráculo da família de Bolsonaro realmente deu muita tecnologia, muita instrução ao bolsonarismo, e isso foi repassado pela família Bolsonaro, sobretudo por Carlos Bolsonaro, para a banda bolsonarista, para a extrema-direita brasileira. Bolsonaro, com esse apoio externo, hoje lidera com folga nas redes, com 49 milhões de seguidores. Na verdade, isso aqui é do fim de 2022, o número deve ser bem maior agora. A Polícia Federal, inclusive, durante a campanha, investigou financiamento do governo Bolsonaro a sites antidemocráticos. O próprio governo financiava sites que convocavam para golpe de Estado, tal. E aí você tem uso de dinheiro público, mas isso não explica a força do bolsonarismo nas redes. O Bolsonaro hoje tem 28,9 milhões de seguidores a mais que Lula na internet. É um número bastante expressivo e faz a diferença no que diz respeito ao engajamento da população. O Bolsonaro ele fez das redes sociais o caminho certo para uma vitória nas eleições de 2022, só que acabou não dando certo porque Lula era muito forte. Seja como for, nos últimos 9 meses, o número de Bolsonaro cresceu mais de 90% nas redes. Ele continua crescendo. E aí surge uma denúncia expressa em entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou sobre isso a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ele diz que o governo tem que aprender a lidar com a extrema-direita, pois será um longo inverno, disse o Haddad. O ministro afirma que o governo precisa calibrar o discurso, que ainda é analógico no combate à fake news, e diz que Lula está menos ansioso e que a aliança com a centro-direita é fundamental para o país, e é fundamental por uma razão muito simples, porque realmente a esquerda não conseguiu eleger ninguém. A direita brasileira ela está esmagando a esquerda no parlamento, nas eleições em geral. O Lula só ganhou a eleição de 2022 do Bolsonaro por uma margem pequena, porque ele pessoalmente tem muita força devido à lembrança dos seus governos que eram bem avaliados, mas isso é coisa. O Lula deixou o poder 14 anos atrás, o segundo mandato. Então ele assumiu depois de 12 anos um país muito diferente. E o Fernando Haddad explica que a internet foi usada de uma maneira que
praticamente reescreveu a história e vem reescrevendo. O vídeo que você viu no início desta matéria mostra como o bolsonarismo torce a realidade a seu favor, mente, não apresenta dado nenhum. Você viu que nesse vídeo que ele apresentou durante a campanha eleitoral sobre o meio ambiente, ele não apresentou dado nenhum. Ele simplesmente contou uma história ali de que com ele o desmatamento tinha sido reduzido, não anunciou a fonte, não provou nada, não mostrou um documento nem nada. Ele simplesmente disse. Por quê? Porque ele na internet, nas redes, ele fala muito mais alto. Então o que ele diz vira verdade. Veja, o governo Lula está promovendo várias melhoras na vida da população. A inflação caiu, o desemprego desabou, o salário subiu, a desigualdade caiu e mesmo assim a população não está enxergando. Uma parte relevante, metade no mínimo da população não está enxergando. Por quê? Porque nas redes ele fala o que ele quer e como ele fala muito mais alto, a versão dele é a que fica. E o Fernando Haddad, ele deu essa entrevista e ele nesse trecho da entrevista, ele mostra como é que o Bolsonaro tem conseguido se manter tão forte politicamente. E ele faz uma denúncia aqui, o ministro da Fazenda. A pergunta foi: o governo tem problema de comunicação? Como se repete o político de coordenação? Diz o Haddad: eu concordo com os críticos que dizem que nós estamos muito analógicos nas redes. O combate às fake news é um problema ainda para nós. Eu às vezes recebo relatório de publicações em redes. O grau de desinformação é muito grande. O Lula não viveu isso nos seus 8 anos de governos anteriores. Ele próprio fala: nós não temos engajamento. Como é que é isso? Explicam ao presidente: é que isso é patrocinado. Tem dinheiro de fora, tem dinheiro daqui, tem dinheiro de lá. Ou seja, o Bolsonaro ele está recebendo milhões e milhões de reais, não só daqui do Brasil, que a gente sabe que o empresariado o financia, um certo empresariado, banqueiro, mas também de lá de fora tem vindo dinheiro, e há quem diga que esse dinheiro vem diretamente de Donald Trump. O Haddad ainda diz que o mundo inteiro está enfrentando esse fenômeno porque a extrema-direita é muito rica. Não é por acaso que os extremistas defendem a possibilidade de disseminação de fake news sob o mando da liberdade de expressão. E ele fala que vê muita loucura nas redes. Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. O bolsonarismo está comprando essa popularidade e tem um financiamento muito esquisito, e estão investigando o que ele fez durante o governo dele e deveriam investigar muito mais o que ele está fazendo agora, porque há muitas ilegalidades sendo cometidas e o foco está no passado só, sendo que o presente rivaliza com o passado em termos de crimes novos que estão em curso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.